Seja bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você resumo do livro O Ponto da Virada, como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, de Malcolm Gladwell. O que faz com que um sapato que estava fora de moda volte a ser vendido como se fosse água? O que faz com que crianças se interessem por desenhos animados? Você já ficou intrigado pensando no que faz com que um produto, um serviço ou mesmo atitudes virem moda da noite para o dia? Já imaginou que tipo de mudança faz, por exemplo, com que livros desconhecidos se transformem em best-sellers? Ou que explica o aumento do consumo de cigarros entre os adolescentes, apesar da campanha antitabagista? Nesse livro, Malcolm Gladwell apresenta uma maneira instigante e original de entender fenômenos sociais desse tipo ao vê-los como epidemias. Ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus, diz o autor. E o momento decisivo em que essas novidades se alastram, ou se acabam, é o que ele chama de o ponto da virada. Esse instante crítico surge com mudanças que, embora pequenas, surtem um efeito extraordinário. Mas nem sempre as novidades contagiantes são benéficas. Basta pensar na epidemia de adolescentes que tiram a vida na Micronésia, mesmo uma década depois, que um jovem rico e carismático tirou a própria vida. Partindo dessa tremenda influência que sofremos do meio, Gladwell pergunta: por que então, algumas epidemias que poderiam ser boas, não emplacam, como é o caso da campanha antitabagista entre os jovens? Sua resposta é que, as pessoas podem transformar radicalmente seus comportamentos, ou suas crenças, desde que estejam diante do estímulo certo. E nesse livro o autor nos mostra como identificar, e até construir esses estímulos. Para Malcolm, a melhor maneira de compreender o surgimento das tendências da moda, o aumento do consumo de cigarros por adolescentes, ou qualquer mudança peculiar que marque nosso cotidiano, é pensar em todas elas como epidemias. Um momento decisivo numa epidemia, quando tudo pode mudar de repente, é o ponto da virada. Este resumo abordará as principais ideias desta teoria. Então, vamos para o resumo? Malcolm introduz o livro explicando sobre os 3 princípios que regem uma epidemia. A possibilidade de contágio, o fato de que pequenas causas podem ter grandes efeitos, e uma mudança que ocorre em um momento decisivo, e não gradualmente. É fácil entender uma epidemia no âmbito da saúde, como o sarampo que se dissemina em uma sala de aula, por exemplo. Entretanto, quando falamos de epidemias em fenômenos sociais, como na venda de um produto, ou no aumento do tabagismo, ou mesmo na diminuição da criminalidade, isso fica um pouco mais complicado de compreender. Para o autor, fenômenos sociais são como infecções virais, ou seja, mudanças sutis no ambiente podem afetar fortemente a transmissão de um fenômeno social, da mesma maneira como a gripe pode se espalhar mais facilmente no inverno. Quando uma ideia se espalha, ela pode atingir o ponto da virada, ou seja, um momento único onde nada mais pode impedir a multiplicação da mesma. Todas as epidemias têm pontos de virada. Na saúde, ocorre no momento em que o vírus contamina pessoas com uma velocidade de transmissão tão acelerada, que a epidemia foge ao controle. Assim, como no caso de uma epidemia viral, quando surgem novas tecnologias, seu crescimento tende a seguir este mesmo padrão. As 3 regras que regem as epidemias. Em todo ponto de virada, uma mudança fundamental ocorre, e uma epidemia surge. Ela envolve a ação das pessoas que transmitem agentes infecciosos, do agente infeccioso em si, e do ambiente que o agente atua. Voltando para os fenômenos sociais, o autor explica que os 3 agentes de mudanças são chamados de, em A Regra dos Eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Os economistas costumam mencionar o princípio de Pareto 80-20, que é a ideia de que em qualquer situação, cerca de 80% do trabalho é feito por 20% dos participantes. Na epidemia, uma porcentagem ainda menor faz a maior parte do trabalho. Um exemplo citado pelo autor é do possível paciente zero do vírus da AIDS na América do Norte. Um tripulante de uma companhia aérea canadense foi mapeado, por diversos estudos, como ponto focal da contaminação. Ao fazer sexo com mais de 2.500 pessoas, esse paciente acelerou muito sua transmissão, e são atribuídos somente a ele até 40 transmissões, que resultaram em milhares de contaminações de segundo nível. Da mesma forma, no caso de epidemias sociais, observamos que há tipicamente um pequeno grupo de pessoas, que são responsáveis por acelerar a taxa de transmissão. Nelas, um punhado de pessoas excepcionais não se diferenciam por seu apetite sexual e sim pelo quão sociáveis, conectados ou influência elas são entre seus companheiros. A regra dos eleitos.
Para que uma ideia se espalhe, o emissor das mensagens é o fator mais importante. Essa regra, portanto, que se refere àqueles que impulsionaram a viralidade da epidemia, enviando a mensagem. O autor divide os emissores em 3 grupos: comunicadores, experts e vendedores. Os comunicadores são pessoas que possuem grande influência social, pois sua rede de contato é expandida. São eles que fazem uma epidemia se multiplicar. Justamente por possuírem relacionamentos em diversas áreas diferentes, criam vários laços, mesmo que sejam fracos, os quais possibilitam que a ideia seja transmitida aos demais grupos. As principais características de um comunicador são curiosidade, autoconfiança, sociabilidade e energia. O autor afirma que é muito mais importante você possuir uma grande rede de contatos, em vez de possuir um grupo limitado de contatos extremamente próximos. Quanto maior for a sua rede de contatos, maior será a sua capacidade de interligar e propagar a sua mensagem. A maioria de nós evita cultivar um relacionamento com alguém que seja apenas conhecido, pois sempre nos dedicamos mais aos nossos amigos. Não achamos que temos tempo nem energia para manter contatos significativos com todo mundo. Entretanto, os comunicadores são importantes não apenas pelo número de pessoas que conhecem, mas também pelo tipo de pessoas conhecidas. Um bom exemplo de como comunicadores atuam são os pontos de trabalho. Mais da metade dos empregados são contratados por intermédio de alguém conhecido, os demais casos são através de meios informais, ou de apresentação direta ao RH. Portanto, o autor reafirma que os laços fracos são uma fonte de poder social, enquanto mais numerosos eles forem, mais poderosos também seremos. Esses laços não servem apenas para emprego, mas para outros aspectos sociais. O autor exemplifica com a venda de uma linha de sapatos conhecida como o Puppies, que estava fora de moda e, de uma hora para outra, tornou-se tendência. Isso aconteceu porque os jovens irreverentes os usavam justamente porque ninguém mais gostava. Entretanto, por serem jovens que possuíam diversos contatos sociais, acabaram agradando a 2 designers de moda que os calçaram para promover a alta costura. Em 2 anos, os sapatos invadiram todos os shoppings dos Estados Unidos. Experts. Os comunicadores foram essenciais para causarem a epidemia dos sapatos. Entretanto, quem falou dessa linha de sapato para eles? É aí que entram os experts, que são as pessoas nas quais confiamos para obtermos informações. Essas pessoas sabem muitas coisas diferentes e se atualizam de modo constante. Apesar de não possuírem grandes redes sociais, os experts possuem grande influência nas redes que possuem. Quando uma loja tenta forçar vendas com publicidades enganosas, são os experts que descobrem e reclamam com a gerência, sugerindo aos amigos que não comprem naquele lugar. O mais interessante é que eles não guardam as informações para si, mas gostam de iniciar discussões com os consumidores e de ajudar o mercado, sabendo onde fica o banheiro da loja, onde podemos encontrar os preços mais baratos de um produto, dentre várias outras dicas. Eles geralmente pretendem resolver seus próprios problemas através da solução dos problemas dos outros. São eles que têm o conhecimento e as habilidades sociais para iniciar as epidemias de propaganda boca a boca. Em uma epidemia, os experts são os bancos de dados que fornecem a mensagem. Vendedores. Em uma epidemia, por fim, os vendedores são aqueles que são capazes de nos convencer quando não acreditamos no que estamos ouvindo. Eles são hábeis na arte de persuasão e conseguem convencer outras pessoas a experimentarem alguma coisa. Para realmente transmitir uma ideia, é necessário desenvolver empatia e a habilidade de se conectar com as outras pessoas. Para multiplicar emoções e ideias, é preciso alterar a percepção das pessoas sobre um assunto, como um bom vendedor faz ao persuadir um potencial comprador. Vendedores vendem marcas, ideias de qualquer conceito, não apenas multiplicando a ideia, mas também mudando a percepção das pessoas sobre ela. Na arte da persuasão, o autor explica que as pequenas coisas parecem fazer tanta diferença quanto as grandes, e as informações não verbais são tão ou mais importantes do que as verbais. Ainda, ele revela que a persuasão é feita por meios que não percebemos. Um vendedor acaba convencendo o cliente, por exemplo, sem precisar falar muita coisa. Eles não precisam se esforçar para convencer os outros a acreditar em algo ou a comprar algo, pois isso acontece de maneira sutil e lógica. O fator da fixação. O fator da fixação nada mais é do que o nível em que uma ideia ou mensagem se fixa em nossa mente. Uma ideia deve ser simples, fácil de memorizar e, com isso, fácil de se disseminar. A fim de se fixar, uma mensagem deve ser interessante.
Normalmente, aprimorar algo na forma como a mensagem é apresentada faz toda a diferença. Um exemplo do autor é A Vila Sésamo, um programa de TV produzido por John Cooney, para incentivo a ativar a leitura entre crianças americanas através de animação ao vivo. O show da década de 60 ocorreu após uma extensa pesquisa sobre as melhores maneiras possíveis de transmitir informações para crianças. Para os produtores, se eles conseguissem prender a atenção de uma criança, seriam capazes de instruí-las. Muitas alterações tiveram que ser feitas para aumentar a atenção das crianças ao programa, como misturar os Muppets e adultos reais em uma mesma cena, algo que jamais acontecia antes para não confundir a criança, misturando fantasia e realidade. Malcolm observa que nem sempre são necessárias inovações maiores para espalhar uma ideia. Às vezes, existem maneiras mais baratas e sutis de garantir que uma ideia seja lembrada. Outro programa chamado Nas Pistas de Blue, promovido pela Nickelodeon Network, visava prender mais atenção das crianças do que Vila Sésamo. Para isso, os produtores optaram por fazer episódios de meia hora, em vez de 1 hora. Não havia elenco, mas apenas pessoas de verdade. O ritmo era bem lento, com pausas bem longas nos roteiros. Quando o personagem fazia uma pergunta, as pausas serviam para que a criança respondesse junto do apresentador. Outro aspecto que As Pistas de Blue usou foi a repetição, onde o mesmo episódio era reprisado de segunda a sexta, 3 vezes ao dia. Isso fazia com que as crianças fixassem a mensagem, antes de aprender novas informações. No marketing, uma das grandes dificuldades é fazer com que a mensagem chegue ao consumidor, e que ele se lembre dela e haja. Os profissionais de marketing são os verdadeiros estudantes da fixação. Por incrível que pareça, o autor afirma que os elementos responsáveis pela fixação de uma ideia são pequenos e aparentemente insignificantes, mas causam grandes efeitos. Um exemplo é o de uma campanha de vacinação contra o tétano, realidade em uma universidade dos Estados Unidos. No caso, foram feitas pesquisas para verificar se um folheto retratando os efeitos do tétano, com fotos e textos fortes, era mais eficiente do que um folheto mais sutil e sem fotos. No caso, foi concluído que as informações mais alarmantes nem deixavam os alunos mais interessados em prevenir a doença. Porém, 1 mês após o experimento, apenas 3% dos impactados com ambos os folhetos havia ido ao centro médico para se vacinar. Na sequência, foi feita outra experiência onde o item simples foi adicionado ao folheto, que neste caso foi um mapa do campus, com a localização dos postos de vacinação. Esse detalhe aumentou as vacinas em 28%. Quando o conselho é prático e pessoal, é fácil nos lembrarmos dele. Um simples mapa fez com que a ideia da vacinação se fixasse na mente dos alunos. O poder do contexto. O poder do contexto significa que podemos mudar nossas atitudes dependendo do contexto em que estamos inseridos naquele momento, pois o ambiente influencia nossos comportamentos e pensamentos. O autor dá o exemplo de um experimento feito pela Universidade de Stanford, no qual 24 homens saudáveis foram selecionados para passar 2 semanas em uma prisão simulada, sendo cada um deles designado a desempenhar o papel de guarda ou de prisioneiro. Nesse experimento, os guardas simulados se tornaram de fato sádicos e intolerantes, prejudicando dramaticamente os prisioneiros. A experiência teve de ser cancelada imediatamente, pois muitos dos prisioneiros quiseram desistir. Apesar de ser uma prisão simulada e com papéis interpretados, os participantes se tornaram pessoas diferentes, e seus comportamentos foram completamente alterados. O autor ainda explica a teoria das janelas quebradas, a qual sugere que grandes crimes como roubo, assassinato e estupro são frequentemente cometidos por criminosos que começam com crimes triviais, como grafitagem ilegal e urinar em público. Eles consideram que um ambiente sujo e desorganizado passa uma mensagem de permissividade, indisciplina e falta de controle, o que incentiva comportamentos transgressores. Tais comportamentos tendem a se multiplicar, criando uma epidemia. A ideia dessa teoria é que o combate a crimes menores reduz consequentemente as possibilidades de crimes graves. Assim, indivíduos com o potencial de serem violentos provavelmente serão impedidos de agir violentamente, em um ambiente que tem a reputação de punir pequenos crimes. As evidências são extraídas de Nova York, uma cidade que sofreu um declínio acentuado nas taxas de criminalidade depois de combater pequenos crimes, como urinar em público e grafite ilegal nos vagões de metrô. O poder do contexto estabelece que não precisamos tomar grandes medidas para resolver um grande problema. Podemos prevenir a ocorrência de delitos apenas limpando a sujeira das paredes, dos vagões e dentre outros locais.
Nossas convicções mais íntimas e o verdadeiro conteúdo dos nossos pensamentos são menos importantes na orientação das nossas ações do que o contexto imediato em que se dá o nosso comportamento. A regra dos 150. Se estamos interessados em atingir o ponto de virada em uma epidemia, existe uma regra que ajuda a distinguir grupos com verdadeira autoridade social de outros com menos. Chama-se a regra dos 150, a qual sugere que o tamanho de um grupo é mais um desses fatores contextuais sutis, que podem fazer grande diferença. O número 150 parece representar a quantidade máxima de pessoas com quem podemos ter um autêntico relacionamento social, o que significa saber quem elas são e como se relacionam. Se quisermos obter grupos que sirvam de incubadoras para mensagens contagiantes, precisamos manter o número de pessoas nos grupos abaixo do ponto da virada dos 150. Acima disso, surgem obstáculos à capacidade que os grupos possuem de concordar e agir de maneira uniforme. Por exemplo, é melhor construir várias escolas pequenas do que uma ou duas escolas grandes. O paradoxo da epidemia, então, é: para se criar um movimento contagiante, muitas vezes é necessário gerar antes vários pequenos movimentos. O poder na tradução. O autor explica que experts, comunicadores e vendedores precisam alterar uma ideia para torná-la contagiante para as demais pessoas. Nessa etapa, eles deixam de fora detalhes que podem confundir e exageram em outras informações, de modo que a mensagem adquira um sentido mais profundo. Caso alguém queira iniciar uma epidemia, precisa fazer que esses três grupos de pessoas traduzam a mensagem inicial em algo que os outros consigam compreender. Malcolm também expõe uma epidemia triste que ocorre frequentemente, em que jovens tiram a própria vida nas ilhas da Micronésia. O capítulo começa com a história de um jovem adolescente na Micronésia, chamado Sima, que vive um mal-entendido com o pai. Numa manhã, o país de Sima ordena que ele vá procurar um tipo específico de faca na cidade mais próxima. Quando o garoto falha em voltar com a faca, seu pai fica bravo e o expulsa de casa. Desesperado, um garoto sai e tira a própria vida. Quando isso aconteceu, essas situações raramente aconteciam na região. Entretanto, alguns anos depois, a Micronésia vivenciou vários casos de adolescentes que tiravam a vida, em decorrência de desacordos originados entre eles e seus pais. A publicação das notícias sobre esses acontecimentos foi o catalisador para aumentar a ocorrência dessas tragédias, tornando-as uma parte intrigante da cultura da Micronésia. Essas atitudes podem ser contagiosas pois, a ideia se alimenta de si mesma, e transforma um ato inimaginável em algo possível. Os humanos, às vezes, são facilmente convencidos ou influenciados pelas mudanças subconscientes, ou irracionais em seu ambiente. Houve casos de adolescentes que quase morreram porque quiseram apenas experimentar como seria tirar a vida. Essa autodestruição pode ocorrer por imitação, rebeldia ou por curiosidade. A epidemia do tabagismo. As medidas tradicionais para combater o tabagismo, como aumentar o preço dos cigarros, ou proibir a venda a menores de idade, se mostram inúteis. O autor explica que os fumantes têm certos comportamentos que são adorados pelos adolescentes, como serem rebeldes, impulsivos, indiferentes pela opinião alheia e extrovertidos. Malcolm explora a questão do tabagismo na adolescência do ponto de vista dos vendedores que, em seus próprios comportamentos, acabam convencendo os outros a seguir o exemplo. Os vendedores sentem prazer em influenciar as pessoas a seguir determinados comportamentos. Um pequeno grupo de pessoas pode influenciar uma geração inteira. Nesse caso, os poucos fumantes carismáticos inspirarão a adolescentes que também tiveram prazer em fumar. Isso exemplifica a regra dos eleitos. Além disso, também podemos ver o fator de fixação aqui. Um garoto pode fumar a primeira vez, mas não gostar da experiência. Um estudo revelou que o que distingue futuros fumantes, dos que nunca mais quiseram saber do tabaco, é que os primeiros tiveram algum prazer na experiência, como excitação ou uma tontura agradável. Essa boa sensação seria o fator de fixação para algumas pessoas. Com relação ao poder do contexto, ele também é capaz de influenciar na epidemia do tabagismo. Por exemplo, filhos de fumantes têm uma probabilidade 2 vezes maior de fumar do que os filhos de não fumantes. Eles herdam os genes que os predispõem à dependência da nicotina. Por este motivo, mesmo que uma criança tenha sido criada como filha adotiva de não fumantes, se for biologicamente filha de fumantes, ela tem maior chance de fumar um dia. Portanto, podemos concluir, segundo o autor, para criar a epidemia poderosa se vir a usar suas ideias, é preciso se atentar aos 3 itens-chave.
Os eleitos, ou seja, as pessoas selecionadas e seus papéis na multiplicação da sua ideia. O fator de fixação, ou a capacidade da sua ideia de ser repassada e ficar na mente das pessoas. E o poder do contexto, ou quão propenso o ambiente é, para ajudar na multiplicação do seu conteúdo. Combinados, estes três fatores permeiam as grandes epidemias. O ponto da virada pode ser usado para iniciar uma epidemia boa, mas também para extinguir uma epidemia maléfica. Caso queira adquirir o livro, na descrição do vídeo você encontrará um link para acessá-lo. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Na descrição do vídeo, você encontrará também um link, para você baixar uma ferramenta que eu criei, e testei em centenas de clientes, ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos, muito obrigado! E até o próximo vídeo.